Não pode ser simplesmente as nossas roupas, o nosso modo de falar, o nosso comportamento. A gente tem que ter uma mudança real de dentro para fora. Aqui a gente tem um coração, né, que do interior dele estão jorrando os rios de água viva. Na palavra de Deus diz isso. Que quando nós crermos verdadeiramente em Jesus Cristo, do nosso interior fluirão rios de águas vivas. Tem fluído rios de água vivas, rios de águas vivas de dentro de nós. Porque esse é o plano de Deus. Quando Deus nos criou, Ele nos criou à imagem e semelhança dEle. Porque assim como do interior dEle flui rios de águas vivas, do nosso interior também é para fluir rios de águas vivas. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, a primeira coisa que tem que mudar não é o nosso exterior, é o nosso interior. E a partir do momento que o nosso interior muda, nós passamos a refletir isso no nosso exterior. As roupas que vestíamos, às vezes, nós passamos a descobrir que elas não nos cabem mais. Os pensamentos que tínhamos antes, nós entendemos que não são mais esses pensamentos. As nossas ações têm que mudar. Então, tudo é reflexo do nosso interior. Tudo é reflexo dessa vida de dentro para fora. Para todas as dificuldades que nós passamos na vida, todos os problemas que nós temos que enfrentar, a solução está dentro. O Espírito Santo que está dentro do nosso coração, ele é cavalheiro, ele não se intromete, mas ele está ali para nos ajudar, para nos auxiliar, para quando precisarmos dele, a gente pedir conselho e seguir os conselhos que ele nos dá. Então vamos lá, vamos fazer uma retrospectiva aqui do nosso 2025. Deixa eu começar aqui com uma perguntinha para vocês. Quem aqui daria a vida por um filho? Glória a Deus. Agora, que tipo de vida você está dando pelo teu filho? Você cuidaria da sua saúde pelo teu filho? Porque se você não cuidar da sua saúde, que vida é essa que você vai estar dando para o seu filho? Você cuidaria dos seus pensamentos, da sua mente, das coisas que você pratica pelo teu filho? Porque se você não se atentar a essas coisas, que vida é essa que você vai dar pelo teu filho se você está caminhando para o inferno? Isso é só para a gente refletir. Que tipo de vida que a gente está levando? Porque o tipo de vida que Deus quer que nós levemos é uma vida abundante. Porque quando Cristo morreu por nós, Ele nos deu vida. E não foi pouca vida, não. Foi vida em abundância.
abundância. É essa a vida que nós temos, uma vida abundante de graça. Nós fomos achados pela graça. O apóstolo Paulo, em Atos, uma das passagens da Bíblia que eu acho mais linda, tá? Em Atos 20, 23, que estava... Peraí, deixa eu achar o meu aqui. Atos 20, 23. Vou começar do 22. Agora, pois, compelido pelo Espírito Santo, estou seguindo para Jerusalém, desconhecendo o que ali me sucederá. Sei, no entanto, que em todas as cidades o Espírito Santo me previne que prisões e sofrimentos estão preparados para mim. 24. Contudo, nem por um momento considero a minha vida como valioso tesouro para mim mesmo, contanto que possa completar a missão e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Nesse versículo 24, vocês perceberam que Paulo está verdadeiramente vivendo uma vida de dentro para fora? Ele está sendo perseguido em todas as cidades que ele vai. Ele já foi apedrejado, já tentaram matar ele. De todas as formas ele é perseguido. Mas ele diz que ele não considera a vida dele como um precioso tesouro para ele mesmo. Aqui ele diz que a vida dele é preciosa para Jesus Cristo, para ele completar a carreira dele em Jesus Cristo, proclamando as verdades e a palavra de Jesus Cristo aos gentios e ao povo dele também. Outra passagem que eu acho maravilhosa é também do apóstolo Paulo, que está em Romanos, no capítulo 9, começa no versículo 1. Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual ele havia prometido anteriormente por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que humanamente nasceu da descendência de Davi. E com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Na verdade, eu me perdi no versículo mesmo, gente. Mas o versículo está em Romanos mesmo. Só esqueci qual que é o versículo certo aqui. É aquele que ele fala... 9. É o capítulo 9 ou o versículo 9? Então, vamos lá. Romanos 9. Como é que você sabe qual versículo eu ia falar se eu não falei qual que era? Não, não é esse não. Mas o versículo que ele fala é o seguinte. É aquele que ele diz que se ele pudesse, ele daria a salvação dele pelo povo de Israel. Preocupa não que todo mundo aqui já está apontando para cima, todo mundo já sabe qual que é esse. Então, é o seguinte, que ele daria a salvação dele pelo povo de Israel.
Então, olha bem, quando Paulo cita isso, nós podemos entender que verdadeiramente ele entendeu e sabe o que é viver uma vida de dentro para fora. E ele praticava isso diariamente, constantemente. Ele foi preso, ele foi apedrejado, ele foi caluniado. E ele não desistiu. Ele seguiu a carreira dele. Ele prosseguiu a carreira dele até o final, sem desistir, sem parar no meio do caminho. Que vida é essa que nós estamos dando pelos nossos filhos? É essa vida aqui, ó. É quando aprendermos realmente a vivermos uma vida de dentro para fora. É essa a vida que nós temos que dar pelos nossos filhos. Não é qualquer vida. É cuidar da nossa saúde, sim. A Organização Mundial da Saúde, olha bem para vocês verem, a OMS, ela diz que o conceito de saúde é o estado completo de bem-estar físico, mental, social e não somente a ausência de enfermidade. Até a OMS entende que o nosso bem-estar mental é um conceito de saúde. E o nosso bem-estar mental, nós entendemos que é um bem-estar espiritual, que é um bem-estar com Deus, que é um bem-estar firmados na palavra de Deus. E quando nós acreditamos isso, quando nós verdadeiramente vivemos isso, nós passamos a viver em comunhão. Porque o bem-estar social, que a OMS diz, é um bem-estar em comunhão. Sociedade é uma comunidade. Deus quer que nós vivamos como irmãos. Eu acho interessante quando se fala de um ajuntamento de batatas e de um purê de batatas. No ajuntamento, você sabe quem é quem, qual batata. Mas quando você faz o purê, você não define mais. E é isso que Deus quer para a gente. Ele quer que, na hora que nós olhamos para uma comunidade, para uma igreja, para as pessoas, não haja distinção, não haja diferença. Nós temos que falar as mesmas palavras, viver o mesmo evangelho, viver a mesma palavra, crer no mesmo Deus que é um só, é único. E estar pronto com um coração cheio do amor de Deus, da palavra de Deus, para compartilhar, para poder ser suporte dos nossos irmãos. Sabe que às vezes eu fico triste quando eu escuto pessoas falando assim, eu estou orando para ver se Deus quer que eu fique. É aqui mesmo, nessa igreja. Cuidado, meus queridos. Cuidado. Cuidado com essa oração. Se você está aqui há algum tempo e ainda não deu fruto, Deus não tira uma árvore que não frutificou ainda em um lugar para transplantar para outro. Porque pode acontecer dela não frutificar lá, dela morrer no meio do caminho.
Eu e a Didi, a gente vive numa peleja com as rosas do deserto, que a gente tira de um lugar e transplanta para outro, e elas morrem. Então, cuidado com isso. Fiquem firmes na palavra de Deus. Vivam uma vida de dentro para fora, porque é isso que Deus quer e espera de nós. Que nós possamos viver uma vida de dentro para fora. É isso que Ele espera de mim e de você. Não é que a gente fique pulando de galho em galho. Vocês já repararam? Às vezes você mora perto da igreja, você não é constante dentro da igreja. Aí você sai de uma igreja que é perto de você e vai para outra. Se você não tem constância, quando você mora quase que dentro da igreja, você vai ter constância a quilômetros de distância dessa igreja? Então, cuidado para você não morrer no meio do caminho. Pratique essa palavra. Viva uma vida de dentro para fora. Na verdade, esse slogan aqui não é o de 2025, não. Esse slogan aqui é o pra vida. Ele é para a vida. Ele é para todos os anos que passaram, que infelizmente nós não temos como voltar mais nele, mas ele é para esse 2025 que está quase acabando, é para 2026, 27, 28, 29, até Jesus voltar. E quando ele voltar, tem que continuar. Porque quando ele voltar, quando ele for verdadeiramente o rei dessa terra, porque no momento quem está reinando aqui é Satanás, então quando ele for o rei dessa terra, é assim que ele espera que nós vivamos. Uma vida de dentro para fora. Então, se você não começou ainda, você está perdendo tempo. Já imaginaram? Se a gente lesse um livro e não pudesse voltar na página anterior? Esta é a vida, as nossas vidas. Vamos começar a viver elas de dentro para fora? Porque a nossa vida é um livro que não tem como você voltar à página. Você não tem como voltar ontem e consertar os seus erros. Mas você tem como caminhar daqui para frente sem errar mais. Como? Simples. Vamos viver uma vida de dentro para fora? A minha palavra foi breve, gente. Eu espero que ela tenha abençoado vocês. Agora vocês vão ter uma palavra poderosa. Vou te cutucar com isso até falar chega, amor. Aleluia, glória a Deus. Você viu que eu até combinei com o pessoal lá de fora. Assim que acabou o vídeo, eles soltaram o foguete. Olha, você vê que beleza. Glória a Deus. Boa noite, meu irmão. Seja bem-vindo. Você já teve aqui um início, né, de palavra. E eu quero simplesmente trazer algo que Deus colocou no meu coração. Eu achei interessante que aquilo que a minha esposa falou aqui é mais ou menos proporcional ao que eu quero conversar com você, sabe? A gente propôs esse tema para esse próximo ano de 2026, o ano da entrega. Agora, talvez você pergunte, né, o que eu posso entregar ao Senhor? Verdadeiramente, meu irmão, você precisa entregar de fato a sua vida. É interessante que às vezes a gente pensa, né, a gente se comporta de uma forma e a gente acha que está agradando ao Senhor, na verdade, às vezes não está. Né? Porque entrega, meu irmão, verdadeiramente entregar é você doar tudo que você tem, tudo que você é. Eu não estou falando de recurso, eu não estou falando de questão financeira, mas eu estou falando de vida mesmo, de coração.
Amém? De você verdadeiramente doar, entregar nas mãos do Senhor e se deixar ser guiado de fato pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus. Eu acho interessante que esse ano de 2025 a gente colocou esse propósito do tema de uma vida de dentro para fora, e eu acho que acabou se completando verdadeiramente aquilo que Deus colocou no meu coração. Primeiro, a gente começa verdadeiramente a viver uma vida de dentro para fora, até o ponto que nós possamos entregar tudo verdadeiramente nas mãos do Senhor. Se eu perguntasse aqui, se eu chegasse para você e perguntasse aqui, talvez, para as pessoas que estão aqui, e falasse, olha, quem aqui entregou a vida para Jesus Cristo? Talvez todas as pessoas que estão aqui, elas vão levantar as mãos. Mas eu quero que você faça uma análise, quero que você pense. Eu sempre gosto que as pessoas não respondam as coisas de uma maneira muito imediatista. Às vezes, como eu sempre falo aqui, a gente tem o hábito, né, de responder as coisas de uma maneira muito rápida. Se pergunta algo, a gente vai rapidão e responde. Por quê? Porque a gente às vezes é movido pela massa. A gente é movido por aquilo que as outras pessoas estão fazendo também. Se elas disseram que fizeram, eu vou falar também que eu fiz. E às vezes a gente não presta atenção no que está sendo perguntado. Sabe, entregar a vida para Jesus Cristo, meu irmão, é mais ou menos aquilo que a Márcia leu aqui a respeito do apóstolo Paulo. Quando ele fala em Atos, no capítulo 20, a partir do verso 24, que ele fala, olha, eu não tenho a minha vida por preciosa. Eu não estou me importando com a minha vida, contanto que eu cumpra o propósito que Deus colocou no meu coração. Então, a importância dele, da vida para ele, era cumprir o propósito de Deus, era cumprir o projeto de Deus. Talvez você possa pensar o seguinte, não, mas o apóstolo Paulo, ele tinha essa missão da parte de Deus, eu não tenho. E eu pergunto para você, qual é a sua missão na terra então? O que é que a gente está fazendo aqui? Sabe, meu irmão, talvez você possa pensar que você está nessa terra simplesmente porque um dia seu pai e a sua mãe tiveram um relacionamento sexual e acabou gerando você. E talvez o seu pai e a sua mãe nem queria ter você, mas acabou que você veio. E a gente pensa o seguinte, não, eu estou nessa terra, mas eu não devia nem estar aqui, eu sou um acidente. Meu pai e minha mãe cansou de falar que eu fui um acidente, que eu fui o DIU que não deu certo, que eu fui a camisinha que estourou, sei lá. Talvez você pense que é dessa forma, mas deixa eu dizer uma coisa para você, por mais que de repente o teu pai e a tua mãe não tenham planejado você, Deus planejou você. Deus tem um objetivo para que você esteja aqui na terra. É fundamental, meu irmão, que a gente saiba disso. E deixa eu dizer uma coisa para você, nesses últimos dias, nós estamos vivendo os últimos dias dos últimos dias. Jesus Cristo está batendo às portas. Talvez você possa pensar, há quanto tempo que as pessoas falam isso, eu escuto isso, desde que eu nasci. Deixa eu dizer uma coisa para você, a gente escuta isso desde que Cristo foi assunto aos céus. O que é que nós temos para apresentar ao Senhor quando Ele chegar diante de nós e pedir aquilo que Ele nos comissionou a fazer? Você lembra que eu te falei que você não foi um acidente? Você lembra que eu te falei que você está aqui por um objetivo e Deus tem um objetivo na sua vida? E a gente precisa encontrar esse objetivo. Amém? Aleluia. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Salmos 37. Livro de Salmos, capítulo 37. Salmos 37, verso 5, quero ler só o verso 5 com você, ele diz o seguinte, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e o mais ele fará. Como eu disse para você, meu irmão, se eu perguntar aqui, quantas pessoas já entregaram verdadeiramente as suas vidas nas mãos de Jesus Cristo? Talvez todas aquelas pessoas que um dia receberam Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, que fizeram uma confissão, talvez todas elas vão levantar a mão. Mas é interessante que a palavra de Deus diz que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus Cristo, algumas coisas são perceptíveis na nossa vida. Como até a Márcia estava falando aqui sobre isso. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, verso 17, a palavra de Deus diz, portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Olhe para você ver o que a palavra de Deus está dizendo. Que se alguém verdadeiramente está em Cristo, ou seja, entregou verdadeiramente a vida para Jesus Cristo,
Ele diz, aquilo que era velho, todas as maneiras de viver erradas, todas as palavras erradas, todos os comportamentos errados, isso passou, eis que tudo se fez novo, ou seja, uma nova pessoa nasceu, um novo ser nasceu, não nasceu da carne, não nasceu do sangue, mas nasceu da água e do Espírito. Amém? E é dessa forma que Deus, Ele quer que nós vivamos nessa terra. Que nós verdadeiramente, meu irmão, entreguemos a nossa vida ao senhorio dele, mas de uma forma que a gente não se preocupe mais com a nossa maneira de viver, mas para que nós possamos cumprir o propósito de Deus nessa terra. Amém? Aleluia! Sabe, por várias vezes a palavra de Deus diz para que nós possamos confiar no Senhor. Você só entrega alguma coisa a quem você confia. A minha esposa estava falando aqui sobre a questão de você dar a vida pelo seu filho. Eu fico imaginando uma coisa, suponhamos que você vai viajar. Você vai viajar a trabalho, de repente sua esposa também tem que viajar a trabalho, e você tem um filho de 5 anos. Aí eu pergunto para você, você deixa o teu filho com alguém que você não conhece ou com alguém que você não confia? Normalmente isso não acontece, a gente só deixa os nossos filhos com aquelas pessoas que a gente confia. Ou seja, nós só entregamos aquilo que é precioso para nós, para alguém que a gente confia. Você só entregaria uma quantia, um valor em dinheiro que talvez é precioso para você, para alguém guardar, talvez para alguém que você confie, porque você sabe que essa pessoa não vai pegar o seu dinheiro e sumir com ela. Por que eu estou dizendo isso para você, meu irmão? Muitas pessoas talvez não entregaram a vida verdadeiramente para Jesus Cristo porque não confiam em Deus. E sabe, eu não estou dizendo de você confessar, eu não estou dizendo de você chegar na frente de uma igreja, repetir uma oração de confissão, dizendo eu entrego a minha vida para Jesus, eu aceito Jesus como meu Salvador. Muitas pessoas fazem isso. Mas eu estou falando de verdadeiramente, meu irmão, uma entrega de fato. De verdadeiramente a gente colocar a nossa vida diante do Senhor e falar, Pai, a minha vida é sua. Eu não quero ficar me preocupando com o que eu vou fazer, o que eu vou viver, mas eu quero descobrir o propósito que o Senhor me criou para praticar. Eu quero saber qual é a vontade do Senhor ao meu respeito. Eu quero saber qual é a missão que eu tenho aqui nessa terra. Porque eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão, você não está aqui à toa, você não está aqui a passeio. A gente precisa descobrir qual é o nosso propósito, a gente precisa entregar verdadeiramente o nosso ser, a nossa vida ao senhorio de Cristo, para que nós possamos verdadeiramente cumprir a nossa jornada nessa terra de uma maneira satisfatória. Amém? Quantos de nós, meu irmão, a gente chega talvez numa certa idade, e se você olha para trás, e você começa a olhar e falar, eu não fiz nada do que eu quis. Nossa, eu tinha tantos planos, eu tinha tantas coisas para fazer e não fiz nada, eu não colaborei com nada, eu não cooperei com nada, eu não produzi nada na minha vida. Eu cheguei ao final da minha vida e fui uma pessoa inútil no mundo. Sabe, Deus não quer que você chegue ao final da tua vida com esse pensamento, com esse relatório. Deus quer que verdadeiramente, meu irmão, você pratique a palavra, que você se encontre nas Escrituras, para que você possa entregar verdadeiramente tudo nas mãos do Senhor. Amém. Em Provérbios, no capítulo 5, no capítulo 3, no verso 5, ele diz o seguinte: confia no Senhor de todo o teu coração. Confia no Senhor de todo o teu coração. Sabe, meu irmão, nós só entregamos algo que nós julgamos precioso nas mãos de quem a gente confia. Eu quero que você pense, eu quero fazer uma pergunta, eu quero que você pense e responda só para você mesmo. E eu quero que você seja sincero. Eu não quero que você responda de uma maneira imediatista. Eu quero que você pense e analise. Verdadeiramente, você entregou a tua vida a Jesus? Pensa se você fez isso de fato. Porque como eu posso
analisar se eu entreguei verdadeiramente a vida para Jesus Cristo. Durante esse ano de 2025, meu irmão, como foi a tua vida? Você fez a vontade de Deus ou você fez a sua vontade? Nós precisamos, sabe, fazer essa autoanálise todos os dias da nossa vida. O apóstolo Paulo, ele fala que nós precisamos nos examinar constantemente. E sabe, meu irmão, quantas pessoas estão dentro da igreja sendo enganadas pelo diabo? Eu acho interessante, Jesus Cristo, quando ele enviou as cartas às 7 igrejas da Ásia em Apocalipse, a carta à igreja de Laodiceia, ele fala que era uma igreja que não era quente e nem fria. Aí ele fala, quem dera você fosse quente ou você fosse frio. Por que ele está dizendo isso? Quem dera você fosse frio ou você fosse quente. Porque hoje, dentro das igrejas, meu irmão, a quantidade de pessoas mornas, isso é muito grande. O que é uma pessoa morna? É uma pessoa que se adequa, ela se dá bem em qualquer situação. Ela consegue se adaptar com o pecador lá fora, ela entra num lugar onde os pecadores estão e ela começa a compartilhar com aquele pecado. Eu não estou dizendo de você ir salvar o pecador. Eu estou falando de pessoas que se aliançam com pessoas que são pecadoras. E elas começam a cometer pecados também. Então, se ela está no meio dos pecadores, ela não é nem notada. Ela é como se fosse um pecador também. Aí ela sai e ela vai para o meio da igreja. Se ela está no meio da igreja, aparentemente ela parece também ser uma pessoa fervorosa de espírito, uma pessoa salva. É uma pessoa morna, é uma pessoa que está no mundo, mas é uma pessoa que está na igreja também. Agora a gente precisa entender uma coisa, o próprio Jesus Cristo disse que esse tipo de comportamento, esse tipo de pessoa, de uma pessoa morna, ele fala, olha, eu estou prestes a vomitar você da minha boca. Só sai pela boca, meu irmão, aquilo que está dentro do corpo. Jesus Cristo está dizendo, olha, existem pessoas que às vezes estão no corpo de Cristo, mas podem correr o risco de serem vomitados, porque não têm um comportamento adequado como ser filho de Deus. Verdadeiramente de um filho de Deus. Sabe, meu irmão, eu queria que você pensasse nessa noite. Nós já vivemos um ano, meu irmão. Você passou por um ano, talvez você enfrentou dificuldades, você enfrentou circunstâncias, talvez você perdeu pessoas queridas, mas você chegou ao final desse ano. E eu quero perguntar para você, como tem sido verdadeiramente o seu relacionamento com o senhorio de Cristo? Como verdadeiramente nós estamos entregando de fato, se é que nós estamos entregando de fato a nossa vida todos os dias nas mãos do Senhor? Sabe, tem uma passagem que eu acho interessante, que está em Gálatas. Eu queria que você, se você quisesse, você abrisse lá. Gálatas no capítulo 2. A partir do verso 19. Quando o apóstolo Paulo diz o seguinte, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Cristo, ou a fim de viver para Deus. Aí ele continua dizendo, estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Olhe para você ver a declaração desse homem, a declaração do apóstolo Paulo. Sabe, meu irmão, nós precisamos imitar esse tipo de pessoa, e ele mesmo fala, sede meus imitadores, porque eu estou imitando a Cristo. E sabe, ele está dizendo, olha, eu não tenho mais, eu estou crucificado com Cristo. A minha vida não é minha mais, eu não vivo mais para mim mesmo, eu vivo para Cristo. A vida que eu tenho na carne, eu vivo ela para fazer a vontade de Deus. Isso verdadeiramente, meu irmão, é você entregar totalmente a sua existência nas mãos do Senhor.
Agora, a maioria de nós, meu irmão, o que a gente faz? Não, a minha vida é de Jesus, mas você não tem nem comunhão com Cristo. Às vezes nós não paramos nem para conversar com aquele que nós julgamos ter entregado a nossa vida para Ele. Se Deus é o dono da nossa vida, meu irmão, Ele precisa ser aquele que comanda a nossa existência. Ele precisa ser aquele que dá direção para tudo aquilo que nós vamos fazer no dia a dia. Agora, como eu vou saber qual é a direção de Deus se eu não converso com Ele? Se eu não tenho comunhão com Ele? Sabe, meu irmão, eu queria trazer uma palavra aqui hoje, uma palavra que fizesse você pular, que fizesse você gritar. Você pode pular e gritar com essa palavra também, se você quiser. Por que eu estou dizendo isso para você, meu irmão? Há uma grande necessidade hoje na igreja de nós acordarmos. A igreja, às vezes, ela está dormindo e a gente está assim apático ao que está acontecendo. Meu irmão, Jesus Cristo está à porta. Você pode não acreditar nisso, mas nunca foi tão perceptível a eminência da volta de Cristo. Eu sei que ninguém sabe a data de que Cristo vai voltar, nem Ele mesmo sabe, porque Ele mesmo disse, nem eu nem os anjos sabem, mas só o Pai. Deus sabe a data, mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, a palavra de Deus também diz que nós, aqueles que somos filhos de Deus, nós perceberíamos o tempo. E eu não sei se você está percebendo, meu irmão, a iminência da volta de Cristo, ela está cada vez maior. Aí eu pergunto para você, o que é que você tem para entregar para o Senhor? Qual tem sido o comportamento que você tem entregue ao Senhor? Qual tem sido o estilo de vida que nós temos entregues ao Senhor? Sabe, meu irmão, a gente precisa sair desse nível de pessoas que são religiosas. Eu gosto de ir na igreja porque eu me sinto bem naquele lugar. Eu gosto de participar do culto da virada. Mas aí você passa o resto do ano todinho, meu irmão, vivendo de uma maneira totalmente desordenada. Aí eu pergunto para você, será que verdadeiramente nós entregamos a nossa vida ao senhorio de Cristo de fato? Porque a palavra de Deus diz, igual o apóstolo Paulo está dizendo aqui, quando ele fala que a vida que ele vive na carne, ele não vive mais para ele mesmo, mas ele vive na fé daquele que me amou e se entregou por mim. Sabe, da mesma forma que Jesus Cristo se entregou por você e por mim, é da mesma forma que Ele deseja que eu e você nos entreguemos para Ele. Jesus Cristo anulou a própria vida para que nós pudéssemos ter a nossa vida, ter a vida dele. Ele trocou, ele deu a vida dele para mim e para você, e pegou a nossa vida, que era uma vida de morte, de escassez, de doença, de miséria. Ele levou naquela cruz para que eu e você pudéssemos ter vidas. Ele se entregou na cruz do Calvário para que eu e você pudéssemos ter vida. Agora você acha justo, meu irmão, nós vivermos de qualquer jeito? A gente viver o tempo todo para satisfazer os nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades? Sabe, eu desejo que verdadeiramente, meu irmão, em 2026, você viva um tempo de entrega. Que você acorde pela manhã, meu irmão, e se lembre que você tem um Senhor. Que você tem alguém que é dono da tua vida. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Eu acho interessante que às vezes a gente fala de entregar a vida para Jesus Cristo, algumas pessoas às vezes perguntam o seguinte, elas ficam, então o senhor está falando que eu não posso fazer mais nada. Eu sei que de repente tem muita gente pensando isso aqui. O senhor está dizendo que eu não posso fazer mais nada, que agora a única coisa que eu vou fazer é ficar dentro de igreja, eu não posso mais sair, eu não posso mais ir em festa, eu não posso mais viajar. Não, eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo, meu irmão, é uma consciência de entrega. É uma consciência de onde quer que você esteja, você está ali para promover Cristo.
Se você está viajando, meu irmão, o teu comportamento, a maneira que você está na praia ou em qualquer lugar que você esteja, meu irmão, as pessoas vão olhar para você e falar: que pessoa diferente. E tem algo diferente nessa pessoa. É um comportamento, é um estilo de vida. Cristo, meu irmão, não é uma religião. Cristo é um estilo de vida. E a gente precisa entender isso. A gente precisa se comportar dessa forma. Não é mais aceitável, meu irmão, que alguém que recebeu Cristo como Senhor e Salvador da sua vida viva de qualquer jeito. Alguém que tem Jesus. Agora eu quero que você pense. Alguém que tem Cristo habitando dentro, tem o Espírito Santo habitando dentro. Aí você pega um celular, você pega um tablet, ou você acessa um computador. Aí você começa a ver filmes eróticos, pornográficos naquele negócio. Aí eu pergunto para você, como você acha que o Espírito Santo que habita dentro de você se sente com você forçando ele a assistir essas coisas? Como você vê que o Espírito Santo se comporta vendo essas coisas? Por que eu estou falando isso para você, meu irmão? Porque a gente chegou num tempo, se você entregou verdadeiramente, meu irmão, a sua vida ao senhorio de Cristo, você não pode mais fazer só o que você quer. Eu sei que a nossa carne ela às vezes quer pecar. A nossa carne tem desejos, a nossa mente às vezes ela quer controlar a nossa vida. Mas você precisa entender uma coisa: você não é uma mente e você também não é uma carne, você não é um corpo, você é um espírito. A palavra de Deus diz que nós somos um espírito, nós temos uma mente e nós habitamos em um corpo. Esse lugar que eu estou aqui, meu irmão, isso aqui não sou eu sou o que é dentro. Você não é isso que eu estou vendo por fora, você é o que é dentro, você é um espírito e você precisa assumir as rédeas da sua vida. De que forma? A primeira coisa que você precisa fazer é verdadeiramente, de fato, entregar a tua vida ao senhorio de Cristo. Sabe, irmão, como eu disse para você, às vezes a pessoa pensa: eu entreguei, eu não vou fazer mais nada. Não. A palavra de Deus diz que os planos do Senhor, ao meu e ao seu respeito, são muito melhores do que os nossos. Ele diz que os planos de Deus, ao meu respeito, ao seu respeito, são planos de paz e não de mal. Você acha que Deus não quer que você se divirta? Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem pessoas que são crentes, que às vezes eles não gostam de ir na praia, porque eles acham que não, a praia é um lugar onde está todo mundo pelado. Né, aquelas mulheres de biquíni, aqueles homens com aquela sunga, não, Deus me livre. Não é lugar para mim. Aí eu pergunto para você, eu quero que você mentalize, pense aí. Não sei se você, eu nunca fui, mas eu já vi na televisão. Fernando de Noronha, Ilhas Maldívias, aqueles arquipélagos lindos na Europa, Grécia, aquelas coisas lindas, Cancún, Bahamas. Você acha que Deus criou aquilo para quem? É só para quem anda pelado? É só para o pecador? Não, Deus criou aquilo para mim, para você, meu irmão. E Deus quer que você desfrute disso, Deus quer que você viva isso. Amém. A palavra de Deus diz em Isaías capítulo 1, verso 19, ele fala: olha, se quiserdes e me ouvirdes, se você quiser e me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Quando ele fala de comer o melhor dessa terra, meu irmão, é você ter uma vida. Olhe para você ver, a minha esposa falou sobre isso aqui, João capítulo 10, verso 10. Quando Jesus Cristo fala: o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que você tenha vida, e não uma vida qualquer, mas uma vida em abundância. Você sabe o que é uma vida em abundância, meu irmão? É ter tudo transbordando.
É dessa maneira que Deus quer que eu e você vivamos. Agora, para isso, verdadeiramente, eu preciso entregar de fato, eu colocar a minha vida nas mãos dele e confiar que ele quer o melhor para mim. Aleluia! Aleluia! Sabe, meu irmão, eu trabalhei 25 anos para os homens. 25 anos trabalhando, gerenciando. Nunca consegui nada na minha... Pensa num camarada que não conseguia nada, trabalhava igual um jumento. Eu chegava a trabalhar, meu irmão, 18 horas num dia. No final de semana, eu ficava direto no restaurante. Porque eu acabava de trabalhar 5 horas da manhã, eu tomava um banho, descansava, tirava um cochilo de 2 horas e voltava às 7 da manhã de novo. Para você ter uma ideia, eu tinha um quarto no restaurante, eu tinha uma suíte lá. Eu chegava lá na sexta-feira e só voltava para casa na segunda. Essa era a minha vida. E eu já era crente. Mas sabe de uma coisa? Eu entendi que eu não tinha entregado a minha vida para Jesus. Eu estava correndo atrás da minha própria força. Eu estava fazendo do meu jeito, da minha maneira. E é isso que o escritor, quando o Provérbios fala, confia no Senhor de todo o teu coração. Aí logo depois ele fala, e não confie, não te estribes no teu próprio entendimento. Não confia no seu braço, não. Eu era uma pessoa que eu ficava dizendo o seguinte, talvez você já falou isso. Se eu não trabalhar, quem que vai pagar minhas contas? Quantas vezes você já falou isso? Se eu não trabalhar, quem vai pagar minhas contas? Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Eu estou te dando um testemunho meu. Estou te falando algo que aconteceu comigo. Eu vivia dessa forma. Vivia devendo no cheque especial, vivia devendo no cartão de crédito, todo lascado, o tempo todo, um mês após o outro. E não via melhora. A única coisa que aumentava, meu irmão, era o rombo. Só isso. Até um ponto que esse versículo começou a falar no meu espírito. Praticamente o Espírito Santo, ele me pegou e começou a fazer assim, ó. Até quando você vai confiar em você mesmo? Até quando você vai viver confiando na tua própria força? E sabe, quando eu li esse versículo, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece Ele em todos os teus caminhos e Ele endireitará, ou Ele vai organizar, arrumar, aplanar as suas veredas. Sabe, eu comecei a fazer isso. Eu comecei a confiar em Deus. E deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Nesse dia que eu comecei a confiar em Cristo, foi o dia de fato que eu entreguei, de fato, a minha vida ao senhorio dele. Que eu parei de ficar correndo atrás da minha própria vontade. Eu parei de fazer da maneira que eu achava que eu tinha que fazer. Eu comecei a consultar o Espírito Santo. Você sabia que Deus quer te mostrar o melhor caminho? O Espírito Santo habita dentro de você. Quantos aqui entregaram a vida para Jesus Cristo? Pode levantar sua mão. O resto não entregou, não? Que não levantou a mão? Muitos aqui já entregaram a sua vida para Jesus Cristo. Agora eu pergunto para você. A palavra de Deus diz que a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Ele, o Espírito Santo vem habitar dentro de nós. O Espírito Santo habita dentro de você. E sabe de uma coisa? O Espírito Santo é aquele que te guia em toda a verdade. Ele quer te mostrar as coisas que estão por vir. O próprio Jesus Cristo disse isso, que Ele anunciaria para mim e para você as coisas que estão por vir. Você já parou para pensar, meu irmão, que posição privilegiada de você saber de algo que ninguém sabe, que pode acontecer amanhã, mas o Espírito Santo, ele chega para você e começa a mostrar para você essas coisas? Você já parou para pensar nisso? Sabe, eu lembro de uma passagem que está em Êxodo no capítulo 12, se eu não me engano,
no capítulo 12, isso. Livro de Êxodo, capítulo 12. Quando aquele povo de Israel, eles estavam saindo do Egito. A 10ª praga era o anjo da morte que passaria pela terra do Egito e levaria todos os primogênitos. Olhe para você ver, o povo de Israel habitava na terra do Egito. Eles estavam lá, morando lá. Eles eram escravos lá. Deus falou com Moisés, olha, o anjo da morte, ele vai passar pela terra do Egito nessa noite e vai levar todos os primogênitos, seja de pessoas, seja de animais. Agora olhe para você ver, Deus deu uma orientação para que o povo de Israel fosse preservado. Ele diz, olha, vocês vão matar o cordeiro e vão passar o sangue nos umbrais das portas. Quando o anjo passar e ver o sangue, ele vai passar por essa, ele não vai entrar nessa casa. Eles tiveram uma informação privilegiada porque eles serviam a um Deus Todo-Poderoso. E você sabe o final da história. O anjo passou naquele lugar, todos os primogênitos do Egito, seja de pessoas, seja de animais, todos morreram. Mas o povo de Israel foi preservado. Por quê? Porque eles sabiam o que aconteceria. Sabe de uma coisa, meu irmão? Se Deus agiu dessa forma com aquele povo que estava perdido nos seus pecados e delitos, quanto mais comigo e com você, que somos a igreja de Cristo. Sabe de uma coisa, meu irmão? A gente está começando a ter um tempo na terra. Nós enfrentamos agora, há anos atrás, uma pandemia. Quando você pensou que isso aconteceria na terra? E eu não quero desanimar você, mas eu quero dizer algo para você, meu irmão. A coisa só tende a piorar. Agora eu pergunto para você, você quer estar numa posição onde você recebe uma informação privilegiada do Espírito, ou você está numa posição onde você é afetado por aquilo que está acontecendo no mundo? Eu quero dizer uma coisa para você, quando você entrega verdadeiramente, meu irmão, a sua vida ao senhorio de Cristo, Deus cuida de você. Deus cuida de você. Você precisa confiar nisso. Amém? Precisa haver essa entrega. Precisa haver verdadeiramente, meu irmão, uma entrega verdadeira. Não simplesmente de boca. E amanhã você está fazendo aquilo que você quer. Não, você entrega de fato a sua vida ao senhorio de Cristo. Amém? Eu queria que o pessoal da música já viesse para cá de uma vez. Eu já estou quase terminando. Só quero ler para você um último texto aqui, que subiu ao meu coração, que está em Mateus no capítulo 15, a partir do verso 7. Isso aqui é Jesus Cristo falando. Jesus Cristo falou o seguinte: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Ele está falando sobre os fariseus, sobre aquelas pessoas que eram os doutores da lei. Ele bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Sabe, meu irmão, naquela época já acontecia. Jesus Cristo não está falando de qualquer um. Jesus Cristo está falando de um grupo de pessoas que conheciam a Torá, conheciam a palavra de Deus, que o tempo todo estavam nas sinagogas orando, que o tempo todo estavam pelas praças orando. Eles ensinavam a respeito da Torá. E Jesus Cristo está dizendo: olha, bem profetizou Isaías a respeito de vocês. Esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quando eu falo, meu irmão, que você precisa entregar verdadeiramente a sua vida para Jesus,
não é só com seus lábios, mas é verdadeiramente você entregar o seu coração nas mãos do Senhor. De fato, você deixar que Ele governe totalmente, em todas as áreas, a sua vida. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu nunca, no culto da virada, eu nunca fiz isso aqui. Mas eu quero fazer hoje. Eu sei que a gente recebe muitos visitantes nessa noite. Muitas pessoas nos visitam. Pessoas que talvez nunca tiveram a oportunidade de verdadeiramente entregar a vida ao senhorio de Cristo. E sabe, antes da gente distribuir os elementos da ceia, eu quero perguntar se tem alguém aqui essa noite, se você está aqui no nosso meio. E de repente você nunca teve a oportunidade, ou talvez você já teve, mas ignorou a oportunidade que você teve de entregar de fato a sua vida a Jesus Cristo. Sabe, meu irmão, eu não estou chamando você para fazer parte de uma religião. Como eu disse para você, Cristo não é uma religião, Cristo é um estilo de vida. O cristianismo é um estilo de vida. É uma mudança completa, de dentro para fora. Eu queria saber se de repente tem alguém aqui essa noite e você está cansado da vida que você levou até hoje. E olha que maravilha, meu irmão. Você talvez até esse exato momento, você viveu a sua vida ignorando a presença de Cristo. Mas você pode iniciar um novo ano com Jesus Cristo habitando dentro de você. Esse é o convite que o Senhor está te fazendo essa noite. Tem alguém aqui essa noite que você deseja entregar a sua vida para Jesus? Como eu disse para você, meu irmão, não estou chamando você para ser crente, não estou chamando você para fazer parte de uma religião, eu estou chamando você para que você permita que Jesus transforme toda a tua eternidade. Porque Ele está voltando. E Ele está proporcionando a você essa noite ter esse encontro com Ele. Tem alguém aqui essa noite que você quer fazer isso hoje? Eu sei que tem. Eu só quero saber se você quer fazer isso. Precisa ser uma vontade que está no teu coração, não é a minha, é a sua vontade. Você precisa querer fazer isso. E eu não vou me delongar muito, meu irmão, porque a gente precisa continuar com o culto. Mas eu quero dar a oportunidade de você fazer isso hoje. Onde é que você está? Levante sua mão. Se você está aqui. Saber que você está aqui, eu sei. Se você quer fazer isso, levante sua mão, onde você estiver. E eu quero orar com você. Alguém nessa noite, você deseja entregar a sua vida para Jesus? Tem alguém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, irmão, nós vamos daqui a pouco celebrar a ceia do Senhor. Nós vamos comer do pão, nós vamos beber do cálice. Quem são as pessoas que podem participar da ceia do Senhor? Todos que são filhos de Deus. Todos aqueles que fizeram de Jesus Cristo Senhor e Salvador das suas vidas. A ceia é uma ordenança do próprio Jesus Cristo. Ele disse que nós precisaríamos fazer isso até que Ele voltasse. Então sempre, uma vez por mês, a gente celebra a ceia. E especialmente hoje, no último dia do ano, a gente também celebra a ceia. Para que nós possamos terminar o ano e iniciar o ano celebrando a ceia do Senhor.
E eu queria que todas as pessoas que estivessem aqui, meu irmão, pudessem participar desse pão e desse cálice. Nós estamos cumprindo, como eu disse para você, uma ordenança do próprio Jesus Cristo. Mas como eu disse para você, a condição para você participar da ceia é você ser filho de Deus, você ter entregado a sua vida para Jesus Cristo. Como ninguém se manifestou aqui, quando eu fiz o convite para receber Jesus, eu imagino que todas as pessoas que estão aqui já tiveram a oportunidade de entregar as suas vidas para Jesus. Então todos vocês são convidados a participar do pão e participar do cálice. Talvez você é membro de outra igreja, meu irmão, mas deixa eu dizer uma coisa para você, a ceia não é da igreja Verbo da Vida, a ceia é do Senhor. O mesmo Senhor que é Senhor na tua igreja, é Senhor nessa igreja também. E a ceia é dele, você é convidado a participar. Pastor, esse ano eu fiz muita coisa errada. Eu não me sinto digno de participar do pão e do cálice. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Não é você que se torna digno. Foi ele que te tornou digno. Eu não participo do pão e do cálice porque eu mereço, não. Eu participo do pão e do cálice porque ele me fez merecedor. Tudo é por ele, tudo é para ele. Amém? E eu queria que você pudesse participar do pão e do cálice. Eu queria que os diáconos já viessem para a gente se preparar para celebrar a ceia. Eu só quero ler um texto com você que a gente sempre lê nesse momento. Está em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23. Quando a palavra de Deus diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu, e disse: isso é o meu corpo, que é entregue ou é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou também um cálice, e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. O que nós estamos fazendo, o que vamos fazer aqui hoje, meu irmão, é comer do pão e beber do cálice, anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Amém? Eu queria que os diáconos já distribuíssem as ceias. Enquanto isso, o Ministério de Louvor vai cantar uma canção. E você vai ficando de pé e aguarde para que depois todos nós, meu irmão, possamos celebrar juntos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos, Pai. Como nós somos gratos a Ti, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Como nós somos gratos a Ti, Pai, por esse momento. Por essa celebração, Pai, pelo privilégio de podermos estar reunidos, Pai, como filhos amados, Pai, como se estivéssemos verdadeiramente, Pai, ao redor de uma mesa, para desfrutar, Pai, desse tempo de comunhão e celebração com o Senhor. Nós somos gratos a Ti, Pai, por essa nova realidade que nós temos em Cristo. Nós somos chamados de filhos. Nós somos chamados de herdeiros e co-herdeiros juntamente com Cristo. Nós te adoramos, Pai, nessa noite. Nós te bendizemos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela nossa saúde. Esse pão, Pai, que nós estamos prestes a comer, ele simboliza o seu corpo que foi moído naquela cruz. A tua palavra diz, Pai, que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Que o castigo que nos traz paz estava sobre Cristo e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quando nós comemos desse pão, Pai, mastigando esse pão, nós lembramos do sacrifício de Cristo na cruz.
Nós lembramos, Pai, que Ele levou sobre Ele toda a nossa dor, toda a nossa doença. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus Cristo, nessa noite, se alguma pessoa entrou aqui, Pai, com sintoma de enfermidade, no momento em que ele comer desse pão, Pai, não simplesmente por causa do pão, mas por causa da aliança, Pai, que ele tem com o Senhor, eu declaro em nome de Jesus Cristo, Pai, a cura se manifestando no corpo dele agora, em nome de Jesus. Quando nós comemos desse pão, Pai, nós nos lembramos que um sacrifício foi feito por nós, que Cristo levou sobre ele toda a nossa dor, toda a nossa doença. Nós não somos mais, Pai, criados para andar em enfermidade, porque Cristo levou sobre si toda a enfermidade, toda a dor, toda a doença. Esse cálice, Pai, do suco da uva, ele simboliza o teu sangue, que foi derramado naquela cruz. Durante muito tempo, Pai. Sangue de bodes, de cordeiros, de ovelhas, de touros eram derramados, para que o pecado pudesse ser apaziguado, pudesse ser coberto. Mas a tua palavra diz que o precioso sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele foi derramado em favor de muitos. Ele foi derramado em nosso favor. O sangue do Cordeiro perfeito. Jesus Cristo foi o Cordeiro preparado, o Cordeiro perfeito. E ele se entregou naquela cruz. O seu sangue foi derramado para que nós pudéssemos trocar de lugar com ele. Cristo, que é a própria justiça de Deus, ele trocou de lugar comigo e com meus irmãos. Ele levou o nosso pecado. Ele levou toda a nossa condenação naquela cruz. Hoje, Pai, nós podemos dizer abertamente, com consciência verdadeira no nosso espírito, que nós não somos mais, Pai, dominados pelo pecado, porque Cristo levou sobre ele todo o nosso pecado. Todo o nosso pecado. A tua palavra diz, Pai, que ele foi o Cordeiro perfeito, Pai, que tirou o pecado do mundo. Cristo resolveu o problema do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre nós. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Nós não estamos mais debaixo de um jugo de pecado. Nós não estamos mais debaixo de um jugo de escravidão. Porque Cristo levou sobre ele todo o nosso pecado. Quando nós bebemos do cálice, nós nos lembramos, Pai, dessa nova aliança no teu sangue. No sangue precioso do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Tem alguém nessa noite que não recebeu o cálice? De repente você está aqui e você não recebeu o cálice. Talvez você não quis pegar o cálice. E eu não queria que você ficasse de fora. Tem uma mão levantada lá, eu quero que leve lá, por favor. Lá no meio, por favor, leva lá. Tem mais alguém que não pegou o cálice? Tem outra moça aqui de branco? Por favor, leva para ela. Eu não quero que ninguém... Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. O sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário fosse para que eu e você pudéssemos hoje gritar e dizermos: eu sou justiça de Deus, eu vou participar porque eu sou merecedor. Não porque eu mereci, mas porque Ele me fez merecedor. Tem mais alguém? Tem mais alguém que não pegou o cálice? Ou porque você não teve a oportunidade, ou de repente você não quis pegar. Meu irmão, não fique de fora. Por favor, não fique de fora. Tem mais alguém? Aleluia. Glória a Deus. Eu creio que todos
já pegaram o cálice? Levante o seu cálice, levante o seu pão. Pai, nós te agradecemos, Pai. Nós entendemos, Pai, o propósito da celebração da ceia. A tua palavra diz, Pai, que nós temos que fazer isso, Pai, para que nós possamos anunciar a morte do Senhor até que o Senhor venha. Todas as vezes que nós comemos do pão, Pai, e bebemos do cálice, nós reafirmamos, Pai, a aliança que o Senhor tem conosco, que nós temos com o Senhor. Uma aliança que foi feita e foi forjada no próprio sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ao comer desse pão e beber desse cálice, nós entendemos, Pai, que fomos feitos justiça de Deus. Nós entendemos que nós somos curados, que nenhum tipo de enfermidade, Pai, pode vir sobre nosso corpo. E eu declaro em nome de Jesus Cristo, Pai, qualquer enfermidade que estiver sobre o corpo dos meus irmãos agora, Pai, vai embora agora em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, nós celebramos, Pai. Nós finalizamos esse ano de 2025 e recebemos, Pai, com ações de graças em nosso coração, um novo ano, 2026, e declaramos, Pai, que será um ano extraordinário, será um ano das promessas do Senhor se cumprindo nas nossas vidas. Nós declaramos um ano de provisão, um ano de paz, um ano de vitória, em nome de Jesus Cristo. E eu quero que você diga comigo: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Beba do cálice, coma do pão, meu irmão. Feliz 2026. Celebre! Celebre nessa noite, meu irmão. Pule, dance. Feliz 2026. Um ano cheio de bênçãos, cheio de prosperidade, cheio de alegria, cheio de paz, em nome de Jesus Cristo.